Sónia, quem é que recebemos agora? Agora recebemos Américo Nave, é psicólogo e é também diretor executivo da Crescer. A Crescer é uma associação que coloca a psicologia ao serviço de pessoas sem abrigo, com adições múltiplas, e é justamente para conversar sobre isto, de que forma é que esta pandemia está a afetar estas pessoas que estão, de certa forma, desintegradas da sociedade. Muito bom dia, Américo. Obrigada por estar com a Praça da Alegria. O que é que nos pode adiantar sobre este real impacto da pandemia sobre os sem-abrigo, sobre as pessoas com adições? Bom dia. Bom dia. Muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Bem, em primeiro lugar, esta pandemia trouxe um impacto grande em pessoas que estão em situação de sobrevivência, porque tiveram dificuldades em recorrer a estratégias de ter melhores condições económicas, como às vezes pedir na rua, ou recorrer aos restaurantes, ou recorrer às estruturas que estavam abertas e que muitas delas fecharam. Também tiveram dificuldades em aceder às estruturas de saúde, que muitas delas fecharam, ou limitar o acesso, e muitas destas pessoas têm comorbilidades físicas e psíquicas e que deixaram de ter acesso a esses recursos de saúde. E muitas vezes também a recursos sociais e apoios sociais, porque independentemente das respostas nesta área ser uma primeira linha, também muitas delas se viram reduzidas. Também percebemos que, nesta altura da pandemia, chegaram à rua muitas pessoas que não se encontravam na rua. Portanto, também encontramos muitas pessoas que estavam numa situação precária antes da pandemia e que, quando aparece esta situação, muitas delas ficaram sem emprego ou perderam a casa e vieram pedir ajuda às estruturas e às organizações que trabalham nesta área. Estamos a viver um período de grande incerteza para todas as pessoas, mas estas pessoas também estão mais vivem vulneráveis, não é, do que todos os outros. Américo, o vosso projeto Housing First diz muito da vossa visão da resolução deste problema, porque tudo deve iniciar sem retirar estas pessoas, estes cidadãos da rua. É por aí que se deve começar. Sim, essa é a nossa visão. Sim, essa é a nossa visão. Repare, se alguém chegar à rua porque perdeu a casa, porque perdeu o emprego, claro, e está numa situação de grande vulnerabilidade porque não tem onde viver, nós estamos muitas vezes incutido a estas pessoas a questão da doença mental, a questão das adições. Repare, ainda se está a colocar um maior estigma em cima destas pessoas. Claro. Quando nós falamos nas pessoas que estão em situação sem abrigo, a única variável comum a todas elas é não ter um sítio para dormir. E, portanto, o Housing First, que é uma metodologia que nasceu nos Estados Unidos nos anos 90, começa por dar uma casa às pessoas. E depois das pessoas terem uma resposta digna, depois das pessoas se sentirem em segurança, então podemos tratar de todas as outras questões, sejam da saúde mental, sejam das adições, seja de apoios sociais, seja de acesso a documentação ou até a tratamentos, ou tratamentos, ou tudo isso. Será muito mais fácil trabalhar em conjunto com a pessoa, tendo um teto, tendo uma casa, a pessoa sentindo-se segura com ela própria, do que trabalhar essas mesmas questões ainda as pessoas continuarem na rua. Portanto, este projeto, as pessoas vivem numa casa individual, as casas são dispersas pela cidade. A primeira coisa que nós fazemos é referenciar as pessoas aos centros de saúde, referenciar as pessoas às respostas da comunidade, e o que o projeto também tem demonstrado é que 90% destas pessoas não voltam à situação de sem-abrigo, 90% das pessoas acedem a tratamentos na área da saúde, e que muitas vezes criam um mito em relação a estas pessoas, que estas pessoas não querem sair da rua, e muitas vezes o que estas pessoas
reclamam ou necessitam é de uma resposta com maior dignidade, em que se sintam verdadeiramente incluídas. Um projeto de vida, projeto de vida, não é, Américo? Esta manhã ouvimos, creio que da Ordem dos Psicólogos, um alerta, não tenho a certeza se foi a Ordem dos Psicólogos, sei que existe esse alerta para que os doentes mentais sejam dos grupos prioritários para a toma da vacina. Tem conhecimento destes pedidos? Porque sabemos que alguns dos sem-abrigo passam também por patologias mentais? Bem, nós, a Crescer, fez até uma petição pública para que as pessoas que estão em situação de sem-abrigo fossem consideradas um grupo prioritário para serem vacinadas. Em primeiro, porque têm alguma dificuldade, muitas vezes, de cumprirem o isolamento. Depois, porque quando se pede às pessoas para estarem em casa, estas pessoas não podem ficar em casa. Depois, muitas das respostas para estas pessoas são respostas onde vivem 50, 100, 300 pessoas nas mesmas estruturas. Muitas delas com comorbilidades que até inclui o sistema imunitário e portanto, nós também subscrevemos essa perspectiva, claro, de estas pessoas serem não também, ontem já me foi colocada essa questão, não quer dizer que não defendemos que estas pessoas passem à frente de outros grupos prioritários. Que sejam claro, considerados também um grupo prioritário. Claro. Isso é que pensamos que seria da maior relevância e importância, porque muitas vezes estas pessoas também não conseguem aceder às estruturas de saúde e já estão numa situação de grande vulnerabilidade. Claro. E quando estas crises passam, e quando a economia retoma, e quando todas as pessoas, a maior parte das pessoas, se fica numa situação melhor, estas pessoas continuam, na sua maioria, numa situação de vulnerabilidade. No fundo, independentemente de agora toda a comunidade estar numa situação de maior vulnerabilidade, estes são os grupos que, independentemente das crises ou não, continuam numa situação de grande vulnerabilidade e que a taxa de mortalidade é muito superior em relação à comunidade em geral. Serão sempre o fundo da pirâmide, não é? Eles estão mesmo na base da pirâmide e muitas vezes os ignoramos porque apenas os sentimos não integrados e não queremos saber de tudo o resto. Caro Américo, muito obrigado por ter estado connosco nestes últimos minutos. Obrigado, eu. Foi um gosto termos conversado consigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia e muito obrigado. Muito obrigado. Falta um minuto.